Gostaria que vocês abrissem comigo, meus irmãos, as vossas Bíblias. Louvado seja Deus. Em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos acompanhar o versículo primeiro, finalzinho. Vamos andando um pouquinho, para que nós possamos entender o porquê devemos ter a palavra de Deus em nossos corações, mas de forma pura. Quando eu digo pura, eu estou dizendo não contaminada, a palavra não adulterada, a palavra que não tem nenhum pingo, nenhum tio a mais, nem a menos, do jeito que é. Porque nós temos tantas interpretações diferentes, nós temos tanta coisa diferente acontecendo, que a gente tem que prestar atenção para a gente não ser enganado. Amém? Alô, estúdio. Gênesis capítulo 3, versículo 1, e nós vamos andando por aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Fala conosco, Senhor meu Deus, fala conosco, fala com o seu povo, fala com a sua igreja, fala, Senhor meu Deus, fala. Nós queremos que a pureza da palavra do Senhor esteja em nós. Nós queremos, meu Deus, usufruir dessa palavra pura, santificada, dessa palavra que realmente faz o efeito na nossa vida. Nós queremos, Senhor meu Deus, nós queremos que o Senhor faça com que essa palavra seja escrita na tábua do nosso coração, mas da forma, ó Deus, que nós possamos utilizá-la nos momentos de necessidade, com toda a autonomia, com toda a autoridade, e também, Senhor meu Deus, com toda a pureza, porque dessa forma nós teremos, ó Pai, a autoridade na sua palavra para vencermos todos os obstáculos da nossa vida. Sabemos, Senhor meu Deus, que o Senhor mesmo nos mostra na sua palavra, que a única maneira que nós temos para vencer o adversário é usando a palavra, e não pode ser a palavra adulterada, e não pode ser a palavra errada, tem que ser a palavra da verdade, tem que ser a palavra pura. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor fala conosco nessa tarde. Amém, Senhor. Amém, amém. Sentem-se, amados, sentem-se. Louvado seja Deus, aleluias. Tudo na vida tem um preço. Eu não sei o que você está disposto a pagar pelas coisas que você quer obter, mas às vezes acontecem coisas diferentes. Aconteceu algum tempo atrás já, que um rapaz foi num desses restaurantes de fast food, né? É um Burger King. E ele chegou lá, gastou $4,33. E o que aconteceu foi que, na hora de pagar, a atendente se equivocou, e ao invés de $4,33, ele acabou pagando no sanduíche $4.333 por um sanduíche. É claro que ele reclamou, deve ter conseguido seu dinheiro de volta e coisas assim. Mas de qualquer maneira, a gente vê, meus irmãos, que a refeição estava ficando cara. Se ele não tivesse prestado atenção, ele ia certamente comer o sanduíche mais caro da história. E nós às vezes também comemos pratos caríssimos. Recentemente nós tivemos aí o caso de um jogador de futebol que está sendo acusado e foi acusado de ter abusado de outra pessoa. Nós não julgamos, nós não estávamos lá para ver, ele resolve as suas questões.
mas os patrocinadores já estão começando a ficar incomodados. E o que pode acontecer é que esse tipo de prazer, poderia dizer assim, pode se encustar muito caro. De repente pode ser o prato mais caro da história que esse rapaz acabou pagando. Judas Iscariotes, meus irmãos, também pagou caro. Por causa de 30 moedas de prata, foi o custo da sua salvação. Acabou pagando um preço altíssimo para ter um suposto benefício na vida e jogou fora a sua salvação. Quando nós lemos, meus irmãos, esse versículo que nós acabamos de ler agora, esses versículos, a primeira coisa que eu quero perguntar aos irmãos: os irmãos acham que Eva estava com fome? Não. Quem acha que ela estava com fome, levanta a mão. Ninguém acha. Porque tinha todas as outras árvores frutíferas do jardim para se alimentar. E a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que de repente Eva começou a usar o menu errado. De certa forma, ela tinha uma certa admiração pela árvore proibida. E posso garantir a vocês que, biblicamente falando, Eva escolheu desobedecer a Deus. Porque ela tinha toda a informação do que ela não poderia fazer. E foi enfraquecida quando tentou melhorar as condições impostas pelo Senhor para que não se contaminasse. A serpente perguntou: escuta, o que Deus disse foi que não pode comer de todas as árvores do jardim, não pode comer daquela dita árvore. E a Bíblia Sagrada fala que Eva resolveu dizer e responder acrescentando alguma coisa à palavra que Deus havia dito. Deus havia dito: não comerás dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no centro do jardim, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que Deus disse. Quando a serpente questionou Eva, Eva acrescentou uma palavra. E como não se pode acrescentar e nem também se pode tirar da palavra de Deus, é claro que abriu-se uma porta para que ela fosse induzida ao erro. Quando Eva responde: não, é que o Senhor disse que não pode comer e também não pode nem tocar. Deus disse que não podia tocar? Deus disse que não podia comer. Comer e tocar é uma coisa muito diferente. Mas Eva acrescentou ao que Deus havia dito. Quem sabe ela adicionou tentando melhorar o que Deus havia falado. E era tudo que o diabo precisava para jogar com a mente de Eva. Olha, meus irmãos, não se deixe enganar. Em nossos dias, o que nós temos de pessoas que querem melhorar o que Deus falou, o que nós temos de pessoas que querem acrescentar ao que Deus disse, não é brincadeira. Cada denominação que abre, pode ter certeza que por trás sempre tem alguma coisa que vai ser uma modificação àquilo que Deus disse. Nós temos aí tantas coisas que Deus fala para não fazer, e as pessoas fazem de uma forma travestida. Nós temos, meus irmãos, ídolos que as pessoas sabem que nós não podemos ter, mas criam para si os seus próprios ídolos. A Bíblia fala que só existe um que é mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. Mas as pessoas sempre querem colocar a aguinha, as pessoas sempre querem colocar o livrinho com a fotografia, a carteirinha. E quando nós começamos a tirar essas porcarias da nossa igreja, muita gente ainda murmurou. Mas tem que tirar mesmo, porque é o mesmo que acrescentar a coisas que Deus diz para não acrescentar. Se nós temos contato direto com Deus, por que eu tenho que tomar água? Se nós temos contato direto com Deus, por que eu tenho que carregar uma carteirinha? Se você tem direito de falar diretamente com Deus, por que você precisa da folhinha? Por
que você precisa da cruzinha? Você não precisa. É uma forma de acrescentar ao que Deus disse, e certamente a palavra está se tornando impura. Não há pureza nessa palavra. E olha, meus irmãos, é que eu não quero falar abertamente coisas que vocês sabem que eu não quero falar, para não criar confusão com outros ministérios. Mas é muito importante que vocês prestem atenção. Nós só precisamos da palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra de Deus, não foi criado do nada, foi criado pela palavra. Satanás foi lá, tirou a tranquilidade do homem. Veio Jesus. Satanás pensou que poderia enganar Jesus assim como enganou Eva. Mas diferente de Eva, Jesus não adulterou a palavra. Satanás veio, usou as palavras, olha, não é o que está escrito, mas Jesus respondia também pela palavra. Não tinha resposta dele mesmo, ou inventando coisas, ou aumentando a palavra, não. Ele se utilizava da palavra, e o diabo foi derrotado, e os anjos vieram e o serviram, porque estava em jejum. A partir do momento que as pessoas querem jogar com as palavras, Satanás joga com as suas mentes. E ele passa a perverter, ele passa a manipular, ele passa a adulterar, ele passa a colocar na mente das pessoas criação de doutrinas antibíblicas. Se nós olharmos, meus irmãos, o livro de São Mateus, no capítulo 15, versículo 9. Presta atenção porque é importante. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós não precisamos de preceitos de homens. Nós não precisamos de achismos. Nós não precisamos de forma alguma de invenções humanas. Nós só precisamos da palavra de Deus, e nada mais do que a palavra de Deus. Embasados na palavra de Deus, somos invencíveis em Cristo. Louvado seja Deus, aleluias. A única maneira de vencer um maligno é pela pureza da palavra de Deus. Quando você vai ao médico, o médico dá para você o receituário. Às vezes ele dá para você também como é que chama? O regime. Você não vai começar a adulterar o que o médico falou, vai? Se o médico falou para você tomar Sonrisal, toma Sonrisal. Se o médico falou para você tomar Benzetacil, toma Benzetacil. Se o médico falou para você tomar um antibiótico, tome um antibiótico. Porque se você vai ao médico e não faz o que o médico manda e começa a fazer a sua própria mistureba, não vai funcionar. Não é assim que funciona, não é desse jeito. E acaba se tornando uma coisa perigosa. O pai de um amigo meu foi ao médico, e o médico falou, olha, você precisa fazer isso, toma isso aqui, e faz o seguinte também, para evitar você ter um AVC, não é? Você vai tomar uma aspirina por dia. E o pai desse meu amigo começou a tomar 2 aspirinas por dia. E um determinado dia ele amanheceu com uma hemorragia. E indo ao médico de novo, o médico falou, mas o que você está fazendo? Em vez de o senhor falou para tomar uma aspirina, eu estou tomando 2. O médico falou, mas era para tomar uma. E infantil ainda. Uma dose infantil. O que você está fazendo, você está simplesmente criando em você mesmo uma hemorragia, e você pode morrer. Era para obedecer o que o médico havia dito. E ele quis fazer por ele mesmo, conforme o seu próprio entendimento. E espiritualmente falando é assim também. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Não dá para ficar inventando, não dá para tirar ou adicionar, não dá para pôr, não dá para criar modismos. Nós temos que fazer o que Deus manda. Porque se nós começarmos a mudar o que Deus manda, cedo ou tarde o diabo vai jogar com a nossa mente. Já vi muita gente, até de ministérios grandes, famosos, começaram a brincar com a palavra de Deus.
Alguns mandavam presbíteros para a Amazônia, para pegar folhas lá na Amazônia, depois dizer que as folhas vinham de Jerusalém, e vendia para o povo. Tá assim, ó, de gente que faz isso. Fala mais uma coisa estranha aí, vamos lá, que eu não me lembro agora. Alguma coisa estranha aí, que vocês... Ministérios, meus irmãos, que começaram bem, começaram no espírito e terminaram na carne. Agora, para poder você receber uma bênção, tem que levar a rosa cor-de-rosa, a rosa branca, e paga lá um determinado valor para levar a rosa. Onde é que isso aí está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Tem crente que gosta dessas coisas. Tem crente que quando tem, vem aqui que hoje é o dia de pôr a mão na arquinha. Aí entra lá um monte de gente parecendo uns patetas dizendo que são sacerdotes, com a arca, não é nem a forma correta de transportar às vezes a arca, não é? Como se nós tivéssemos que transportar a arca, né? Agora o pessoal vai pôr a mão na arca, põe a mão na arca, já sai falando língua estranha para tudo enquanto é lado. E onde é que está isso na Bíblia? Onde é que isso é pureza para a palavra de Deus? E o inimigo começa a jogar com a mente dessas pessoas. Logo, logo Satanás vem, e Satanás começa a jogar com essas pessoas. Satanás então, se aproveitando da fraqueza de Eva, que acrescentou àquilo que Deus havia dito, aí Satanás se apoderou, meus irmãos, tirou dela a confiança total. E já que você começou a mudar, eu termino. Satanás deve ter pensado isso. E a Bíblia Sagrada que Satanás falou: não, você não vai morrer não. E Eva começou a pensar: será que Deus mentiu para mim? Pregadores da palavra de Deus, nós não podemos mentir para o povo de jeito nenhum. Não podemos de jeito nenhum mentir para o povo. Talvez Eva tenha passado pela cabeça dela: será que Deus mentiu para mim? E a serpente dizia: não é bem assim, olha. E a mente de Eva começou a ser roubada, começou a ser adulterada. E o diabo dizendo: pode ficar tranquila, não vai ter problema nenhum não, não vai ter vergonha nenhuma não, fica tranquila porque é lícito. Não foi isso que Deus quis dizer não. E a Bíblia fala que Eva então olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a Bíblia fala que ela então pegou do fruto e comeu. Acabou caindo no erro que haveria de fazer entrar a morte, que então o homem não mais seria imortal, mas passaria a passar pelo sistema da morte que nós temos sofrido tanto até os dias de hoje. E mais uma vez eu pergunto: qual foi o valor dessa refeição? Foi muito mais do que $4.000 para um sanduíche. Porque a partir desse dia o homem começou a experimentar a morte. Ela estava pelo menos com fome. Com tanto fruto no jardim, não creio. Mas ela escolheu desobedecer. Mas meus irmãos, Eva, a Bíblia fala que pelo menos ela foi enganada. Não se permita enganar pela serpente. Quando você ouvir qualquer coisa estranha, seja bereano. Quem sabe o que é ser bereano aí? Levanta a mão. Ser bereano é observar a palavra de Deus para ver se realmente é assim. Você que não gosta de ler a palavra de Deus, comece a ler a palavra de Deus. Você que não gosta do ensinamento da palavra de Deus, comece a participar do ensinamento, senão você vai ser uma presa fácil para o adversário. Senão Satanás vai enganar você com a maior facilidade do planeta. Se nós olharmos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala que Adão, ele não foi enganado, mas, ou seja, a Bíblia fala que Eva não foi enganada. Não. Retiro. Adão não foi enganado, Eva foi. Porque Adão, e eu explico isso aqui, porque parece contraditório, não é? Até fiquei confuso eu mesmo agora. O que acontece é que Eva,
Ela ouviu a serpente, ela se deixou levar pela serpente, ela se entusiasmou com o papo, e ela acabou então tendo confusa sua mente, porque permitiu também. Mas a Bíblia Sagrada fala em 1 Timóteo 2,14, que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Como assim Adão não foi enganado? Isso é sério. Porque quando você não é enganado e comete um erro, você está deixando de cometer uma coisa por engano e cometendo uma coisa voluntariamente. Deu para entender ou não? Explico de novo. Deu para entender? Quando você faz uma coisa por engano, inclusive, não vou citar esse exemplo, mas quando você faz uma coisa assim, tipo, não, acho que eu fui enganado, você se sente mal, mas você foi enganado por alguém, ou foi enganado por alguma coisa. Agora, quando você faz uma coisa sabendo o que você está fazendo, não é que você está sendo enganado, você está fazendo sabendo que você está fazendo errado. Aí a situação é mais difícil. Se nós olharmos Eva, a Bíblia Sagrada não mostra assim Eva tanto como aquela garota má, não é verdade? Não, mas Adão, coitado, Adão por que será? Porque Adão, ele não foi enganado. Como eu disse a vocês, em 1 Timóteo 2,14, depois Romanos 5,12, posso até ler para vocês se vocês quiserem, 5,12, vamos seguindo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A Bíblia não está falando que reinou desde Eva, porque Eva foi enganada. Mas Adão voluntariamente fez o que em seu coração ele queria fazer. Ele poderia ter dito para Eva: não, Eva, a serpente está te levando na conversa, porque Deus falou assim, assim, Deus falou comigo. Mas não. Por essa razão, a Bíblia Sagrada coloca a culpa da morte do homem, a entrada da morte, em Adão e não em Eva. Ele estava lá, ele sabia de tudo, ele sabia o que Deus realmente havia falado, mas ele comeu a si mesmo, sabendo que estava errado, porque ele escolheu assim. De certa forma, ele acreditava no que Deus havia dito, mas por alguma razão já não tinha tanta confiança assim no que Deus havia dito, e acabou então sendo culpado da transgressão, do engano de Eva. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus, ou ela é pura, ou ela não nos serve. A palavra de Deus não pode ser adulterada. Por essa palavra nós podemos repreender as forças do diabo. Por essa palavra nós podemos repreender as enfermidades. Por essa palavra nós podemos ter os nossos pecados perdoados. O próprio Filho de Deus, ele veio como a palavra. O próprio Filho de Deus, ele é o verbo, é a palavra. Nós não podemos adulterar a palavra, nós não podemos comer uma palavra adulterada, não podemos comer um alimento contaminado. A Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Acreditar somente não é o suficiente, é necessário confiar nessa palavra, é necessário nós acreditarmos de todo o nosso coração e vivermos essa palavra, sem buscarmos atalhos, sem buscarmos facilidades. Essa semana eu estava lendo uma matéria, e eu li uma matéria de um rapaz, que ele saiu do armário, né? Ele resolveu dizer que não, eu sou
homossexual. Bom, a Igreja de Deus e Amor, ela é assim, a pessoa é o que quer ser. Nós vivemos a palavra de Deus, combatemos o erro e não as pessoas. Bom, muitas pessoas acham que nem é um erro, mas nós combatemos aquilo que a Bíblia Sagrada manda combater, porque nós não adulteramos a palavra de Deus. E esse rapaz dizia: antigamente eu achava que eu não ia para o céu, mas hoje eu sei que eu posso ir para o céu do jeito que eu sou. Quantas pessoas, meus irmãos, vivendo uma vida promíscua e dizendo que são de Deus e que vão morar no céu. Tivemos algum tempo atrás a vergonha de ouvir uma pessoa que participou de um concurso Miss Bumbum, e não é que ganhou uma suposta evangélica, e as pessoas acham que é normal, porque de alguma forma conseguiram transgredir a palavra de Deus, adulterar a palavra de Deus, e conseguiram se incutir dentro da palavra de Deus como se não tivesse nenhum tipo de culpa, e que a palavra de Deus fosse conivente com os seus erros. A palavra de Deus adulterada não serve para nada. Não, não, não. Precisamos acreditar nessa palavra e que acreditar na recompensa que vem de Deus. Adão e Eva falharam, mas a culpa ficou sobre Adão porque ele não foi enganado. E a partir do momento que você ouve essa palavra, você também não será mais enganado. O versículo que eu li fala, meus irmãos, que mesmo no tempo, naqueles tempos antes da lei, existia o pecado. Mas existiam coisas pecaminosas, não é? Mas não eram contados porque não existia ainda a lei. Se não há lei, não há transgressão. Mas preste atenção, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, a partir do momento que você passa a entender a pureza da palavra de Deus, se você cometer erros, esses erros serão contados na sua vida. A partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você se fia nela, você acredita nela, você confia nela, você pode usá-la para espantar o mal que pode estar tentando perseguir, você pode usá-la para fazer Satanás fugir da sua vida. Foi assim que Jesus fez. Você pode usá-la para ter a tranquilidade que às vezes você não tem na vida sem o conhecimento dessa palavra. E digo: ai daqueles que transgridem a palavra de Deus, ai daqueles que adulteram a palavra de Deus, ai daqueles que manipulam a palavra de Deus, ai daqueles que são criadores de doutrinas de homens, e ai daqueles que acreditam na doutrina de homens. Portanto, meus irmãos, nessa palavra, por essa palavra, nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia Sagrada diz que até no juízo final haverão de se abrir os livros. Um deles é o livro da vida, com certeza é. Outro livro, quem sabe, é o livro das atitudes. Mas pode ter certeza que nós seremos julgados por esse livro, que também vai se abrir no juízo final. Esse livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ninguém vai poder se esconder dessa palavra. Podem fazer, eu diria, chacota da palavra de Deus hoje, podem queimar a Bíblia Sagrada, podem falar mal de quem gosta da Bíblia Sagrada, porque falam mal da gente hoje, não é? Nos discriminam, nós é que somos discriminados. Tentam calar a nossa boca, mas não conseguirão calar a nossa boca, porque a nossa boca fala da palavra de Deus, e não tem comedor de feijão que cale a boca do Todo-Poderoso. Confia nessa palavra, acredita nessa palavra, viva essa palavra, e pode ter certeza que Satanás fugirá da sua frente. Olha, meus irmãos, no tempo que nós fazíamos cursos bíblicos, nós éramos chamados, os crentes que pentecostais, chamados de Bíblias. Eu mesmo era chamado de Bíblia, e que bom chamado de Bíblia, porque, meus irmãos, a nossa vida tem que se pautar conforme a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós não temos que olhar para homem, doutrina, invenções, que tem muita gente que inventa um monte de coisa para atrair gente, mas no fundo são caça-níqueis. No fundo só querem o dinheiro do povo, porque quem quer o bem-estar do povo prega a palavra de Deus para o povo.
Anuncie a palavra da verdade para o povo. Com toda educação e respeito, fala a verdade para o povo. E dessa forma nós vamos prosseguindo com a palavra da verdade. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é mais poderosa do que todos os canhões do mundo voltados para nós. Por essa palavra nós somos mais que vencedores. E é pela palavra de Deus que você vai se levantar. É pela palavra de Deus que você vai flutuar ao encontro de Deus, ao encontro do Senhor nas nuvens celestiais. É por essa palavra, com o tocar da trombeta de Deus, que os mortos ressuscitarão. É através de acreditarmos nessa palavra que nós haveremos de nos encontrar lá na glória celestial. Não tem que acrescentar, não tem que tirar, não tem que manipular, não tem que criar modismo. É palavra de Deus e nada mais do que a palavra de Deus. Palavra de Deus, a verdade de Deus e nada mais do que a verdade de Deus. E estamos garantidos dessa forma na glória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Olha, não seja enganado, você que já conhece a palavra. E você que pode dizer talvez assim, não, mas eu não fui enganado. Olha, é pior. A situação de Adão foi pior do que a situação de Eva. De forma alguma, ouça o que o diabo tem a te dizer, mas ouça o que Deus tem a te dizer. Que Deus abençoe você, que o Espírito de Deus siga falando ao seu coração. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem salvação, está com o nome no livro da vida, o seu nome está lá. Não troque Jesus, não pague o preço horroroso. Muitas pessoas acabam comendo uma refeição muito cara. Alguns adulterando, outros roubando, outros mentindo. É muito caro isso pode custar a sua salvação, muito caro. O preço é muito alto, não.